Salve as 6 horas. Salve as 6 horas sagradas, Senhor Jesus. Nesse fim de tarde nos unimos através desta oração para te rogarmos saúde plena para cada coração sintonizado nesta rogativa. Impõe, Senhor, tuas mãos sobre as irmãs e irmãos enfermos e ministra sobre eles teus remédios divinais, curando suas enfermidades, sejam elas do corpo ou da alma. Amor e justiça. Houve séculos atrás uma tribo cujo chefe era tido como superior aos de todas as outras. Naquela época, a superioridade era medida pela força física. A tribo mais poderosa era a que tinha o chefe mais forte. Mas esse chefe não tinha somente a força física, era também conhecido por sua sabedoria. Desejando que o povo vivesse em segurança, criou leis abrangendo todos os aspectos da vida tribal. Eram leis severas, que ele, como juiz imparcial, fazia cumprir com rigor. Certa feita, pequenos furtos começaram a acontecer. Ele reuniu o povo e, com tristeza no olhar, frisou que as leis tinham sido feitas para os proteger, para os ajudar. Como todos tinham o que necessitavam para viver, não havia necessidade de furtos. Assim, estabeleceu que o responsável teria o castigo habitual aumentado de 10 para 20 chibatadas. Os furtos, entretanto, continuaram. Ele voltou a reunir o grupo e aumentou o castigo para 30 chibatadas. Mas os furtos não cessaram. Reuniu o povo mais uma vez e pediu: por favor, estou suplicando, para o bem de todos, os furtos precisam parar. Eles estão causando sofrimento entre nós. E aumentou o castigo para 40 chibatadas. Naquele dia, os que estavam próximos dele viram que uma lágrima escorreu pela sua face quando ele dispersou o grupo. Finalmente, um homem veio dizer que tinha identificado o autor dos furtos. A notícia se espalhou e todos se reuniram para ver quem era. Quando a pessoa foi trazida à sua presença por 2 guardas, um murmúrio de espanto percorreu a pequena multidão. A face do chefe empalideceu de susto e sofrimento. Era sua mãe, uma senhora idosa e frágil. E agora? O povo começou a questionar se ele seria ainda assim imparcial. Será que ele faria cumprir a lei? Seria o amor por sua mãe capaz de o impedir de cumprir o que ele mesmo estabelecera? Notava-se a luta íntima dele, que por fim falou: meu amado povo, faço isso pela nossa segurança e pela nossa paz. As 40 chibatadas devem ser aplicadas, porque o sofrimento que esse delito nos causou foi grande demais. Acenou com a cabeça e os guardas fizeram sua mãe dar um passo à frente. Um deles retirou o manto dela, deixando-a com as costas à mostra, com suas ossadas e com o seu corpo arqueado. O carrasco armado de chicote se aproximou e começou a desenrolar o seu instrumento de punição. Nesse momento, o chefe retirou o próprio manto e todos puderam ver seus ombros largos, bronzeados e firmes. Com muito carinho, passou os braços ao redor de sua querida mãe, protegendo-a por inteiro, com o próprio corpo. Encostou seu rosto ao dela e misturou suas lágrimas com as lágrimas da mãe. Murmurou-lhe algo ao ouvido e então fez um sinal afirmativo para o encarregado do castigo. O homem se aproximou e desferiu nos ombros fortes e vigorosos uma chibatada após a outra,
até completar exatamente 40 chibatadas. Foi um momento inesquecível para toda a tribo que aprendeu, naquele dia, como se podem harmonizar com perfeição o amor e a justiça. O amor é vida, e a compaixão manifesta-lhe a grandeza e o significado. O amor tudo pode e tudo vence, encontrando soluções para as situações mais difíceis e controvertidas. Enfim, o amor existe com a finalidade exclusiva de tornar feliz aquele que o cultiva, enriquecendo aquele outro a quem se dirige. Senhor, trata-me amanhã como tratei os outros hoje. Que eu seja julgado com a mesma justiça com que julguei. Que eu seja amado com o mesmo amor que doei. Que meus filhos me tratem da mesma forma como tratei meus pais. Que minha companheira faça por mim tudo o que por ela fiz. Que meus pais me respeitem como eu os respeito e que falem comigo com o respeito com que falo com eles. Que as pessoas reconheçam minha luta e minha vitória, assim como eu reconheci as delas. Que eu nunca me sinta vítima da situação, e sim o autor. Que eu pense antes de agir e que seja humano suficientemente para arcar com as consequências. Que eu saiba reconhecer que sei tão pouco que chego a ser digno de pena. Que eu saiba aprender com o erro dos outros, não para tripudiar, mas para diminuir a dor da minha jornada e para menos errar. Que me deem a atenção que receberam de mim. Que me ouçam da mesma forma com que os ouvi. Que se um dia eu cair ou caído estiver, me ajudem da mesma forma que os ajudei. Ao final de tudo, espero que as pessoas tenham um sentimento de companheirismo para agirem e doarem-se mutuamente, mas que cada um faça o bem que lhe cabe sem esperar nada em troca, pois assim o bem será mútuo e contínuo, e que eu seja o filho que Deus projetou e o irmão por quem Jesus tanto sofreu. Que eu leve alegria, mesmo que por dentro a dor me consuma. Que eu saiba reconhecer que, por pior que esteja, ainda há quem esteja pior que eu e que precisa de mim. Que se nada na vida conseguir, eu consiga ao menos deixar boas recordações, sorrisos e saudades, pois tudo o que é material um dia se acaba, mas o que é espiritual, o que é advindo do amor, dura eternamente. Que eu seja mais alma do que carne, que eu doe mais, muito mais do que posso receber. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E quando me faltar a fé, ó meu Senhor, lançai as vossas bênçãos sobre nós. Salve as 6 horas, salve as 6 horas sagradas, que assim seja.